João, no capítulo 15, versículo 26, ele diz assim: mas quando vier o Consolador não é Jesus. O Consolador é o Espírito Santo que Cristo disse que enviaria, pastor. No capítulo de número 14, versículo 16. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E olha o que é que João fala no versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, eu gostaria que o senhor explicasse isso aqui. Versículo de número 26 do capítulo 15 do Evangelho de João. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade. Jesus aqui, ele ratifica o que disse no versículo 16 do capítulo 14 do mesmo Evangelho de João. O Espírito de verdade que procede do Pai. E o que é que o Espírito Santo faz, pastor César? Ele testifica de Jesus. Jesus disse: ele testificará de mim. Então o Espírito aqui, o Espírito Santo, ele é o Consolador que Jesus disse que rogaria ao Pai no versículo de número 16 do capítulo 14. Pastor Tony, se o senhor puder, fale-nos a respeito do seu entendimento com relação aqui ao versículo 26 do capítulo 15, por favor. Ok, pastor Tony. Bom, o pastor citou, né, respondendo aqui a sua pergunta, né, Jesus diz que o Pai enviará o Espírito Santo, ou seja, o Pai, quem vai dar o Espírito Santo é o Pai. Em outro texto ele fala: eu vos darei o Espírito Santo. Eu queria só citar aqui, lembrar aos irmãos a passagem de João Batista, que ele sempre fala isso, é bem notório nos evangelhos, principalmente de Mateus e João. Ele fala assim: eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. A Trindade está aí. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, Isso, correto? Isso. Agora, ele batiza com o Espírito Santo e vai rogar ao Pai para enviar o Espírito Santo? Se quem dá o Espírito Santo é ele? O profeta Joel, ele fala no capítulo 12, ele fala assim: naqueles dias diz o Senhor que derramarei, diz Jeová, do meu Espírito. Isso? O Espírito é de Jeová mesmo. O Espírito do Senhor. É por isso que nós vamos entender o que Jesus fala. O irmão citou o verso 15, né? Capítulo 15. O Senhor Jesus fala no capítulo 14 anterior, mas aquele Consolador, né? Que o Espírito Santo enviará, que o Pai enviará em meu nome. O nome, em nome dele. O Espírito Santo vai carregar o nome dele. Então nós entendemos pelas Escrituras com muita clareza, não há mistério. Primeiro que o Senhor diz que a Trindade não existe, né, de forma, vamos dizer assim, explícita na Bíblia, não tem como provar a Trindade. Não é um preceito. Não é um preceito bíblico. Não é um preceito. Isso, então, o senhor chega a essa conclusão falando de exegeses, de hermenêuticas feitas pela teologia ao longo dos anos. Interpretações bíblicas ao longo da história da construção da igreja. Já que o senhor mesmo concorda que não é um preceito bíblico, porque quando você vai para a Bíblia, o senhor mesmo vê lá, na Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Errado. Não é a unidade composta, como diz a teologia para sustentar a Trindade, é a unidade absoluta. Unidade porque o errado ele serve tanto para a unidade composta quanto para a unidade absoluta. Então Deus é um. Quando você vai para a Bíblia, Deus é um, único, é só, não há outro além dele. Então aqui falando do Espírito Santo, Jesus fala: eu vou enviar outro Consolador. Então significa que ele também é. E você vai ver na Bíblia ele consolando as irmãs de Lázaro, ele vai ver consolando a viúva de Naim, ele consola tantos, devolvendo, inclusive, dos mortos, né, os seus parentes. Ele consola inúmeras pessoas, Maria Madalena, enfim, você vai ver ele consolando. Por isso ele vai dizer: vou enviar outro Consolador. O mundo não recebe porque não vê e nem o conhece, mas vocês estão vendo ele. Como que ele vai enviar? E aí não tem nexo para a gente entender como ele vai enviar alguém que eles estão vendo. Espírito, você não vê espírito. Ele vai enviar alguém que eles já estão vendo que habita com ele. Como é que ele vai enviar alguém que... Por isso que, né, alguns ficam nessa confusão trinitariana, porque vai enviar alguém que eles já estão vendo que habita com ele, mas vai morar dentro deles. Aí significa que é outra forma de atuar.